palavra de Deus. Sempre uma alegria estar aqui. E cada vez a responsabilidade fica maior. O que deixa o meu coração tranquilo é que a palavra, ela é de Deus. E nós somos apenas um eco da voz de Deus. Toda honra, toda glória é sempre dele. Você que encontrou, segundo Reis 22, versículo 1, pode dizer amém? Amém. Josias tinha 38 anos, tinha 8 anos quando começou a reinar. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaias, de Boscate. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Queria pedir que você repetisse essa frase. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. 1, 2, 3. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Podeis tomar os seus assentos. A história de Israel, ela passa por uma ruptura por conta de uma troca de reis, uma troca de reinado, que aconteceu após a morte de Salomão. E quem assume o reinado é o seu filho. E ele era também jovem, não tão jovem quanto Josias, mas ele era também jovem. E a história de Israel vai se dividir e nos permite pensar sobre as duas formas de conduzir o reinado. Dois jovens, em idades diferentes, é claro, mas muito jovens, tomam atitudes diferentes quando eles começam a reinar, quando eles têm a oportunidade de assumir o trono e fazer um reinado. O primeiro, que é o filho de Salomão, quando assume o trono, ele pede informações, pede ajuda e conselhos. Dentre os conselhos que ele pede conselho dos mais velhos, os anciãos dão conselhos a ele. Os seus amigos, com uma idade parecida, que cresceram com ele, também dão conselhos. E ele, na hora de decidir em qual conselho ele deverá seguir, ele acaba decidindo pelo conselho dos mais novos, dos mais jovens. E não é que a idade determina a sabedoria, ou que a idade determina o conhecimento, mas nesse contexto, no contexto desse rei que acabava de assumir o trono, os conselhos que ele recebeu dos mais novos não foram conselhos bons, que dividiu a nação em dois lados, em dois reinos. Neste reinado em que as tribos se dividiram, 2 para um lado, 10 para o outro, eles começam a adorar outros deuses. O rei que assume o outro lado do reinado, ele começa a ter uma preocupação. No lado do reinado que ele está, eles ficaram longe do templo, eles não tinham templo. E eles começam a adorar deuses diferentes, descumprir os mandamentos que Deus havia entregado ali a Moisés há muito tempo atrás, de não dividir a adoração, de não adorar outros deuses, de não fazer para eles outros deuses. E eles seguem numa sequência de reinados, e os reis que vão assumindo um após o outro, vão trilhando o caminho do distanciamento, o caminho da idolatria, o caminho da adoração a outros deuses. Eles constroem deuses, estátuas. E o vô de Josias, ele vai além e constrói jardins para adoração a Baal, para adoração a Astarote e outras deusas, e um em exclusivo, chamado Moloque, que era um deus que no seu ventre havia um forno em que os pais ofereciam os seus filhos a este deus.
As mãos desse rei, desse Deus, eram as mãos espalmadas onde se colocava a criança. E por meio de algumas roldanas e correntes, eles puxavam e o braço desse rei desse Deus colocava a criança dentro do ventre e queimava essa criança viva. Os pais que tinham que oferecer os seus filhos em sacrifício ao Deus Moloque. Manassés, que é o avô de Josias, oferece alguns dos seus filhos a esse Deus. E a adoração a esse Deus é uma das mais terríveis e cruéis que a gente pode encontrar, que era o próprio pai entregando o próprio filho para um sacrifício totalmente terrível, para que ele pudesse alcançar algum tipo, alguma forma de graça com esse sacrifício. E eles não havia resistência dos filhos por conta da autoridade dos pais, e o avô de Josias sacrifica alguns dos seus filhos, e ele fez um reinado terrível, conseguindo ficar na história de Israel como um dos piores reis que Israel já havia tido. O seu filho nasce, assume o trono com uma certa idade, e dá continuidade à idolatria. Eles agora trazem deuses para adorar e aumenta a cada dia o número de deuses, multiplicando a adoração a outros deuses dia após dia, deixando claro que a exclusividade pedida por Deus não era a preocupação deles, e que eles não tinham problema nenhum em dividir ou nem dividir, simplesmente se esquecer e adorar apenas os deuses que eles criaram. No livro de Juízes, o povo de Israel passa por um período, por um tempo, em que a situação está tão difícil, em que cada um podia fazer para si um Deus e assim começar a adorar. Em um determinado tempo dessa história, o texto bíblico vai dizer que nasceu uma geração, cresceu uma geração, que não conhecia a Deus, não conhecia os seus feitos e nem o que ele exigia das pessoas da nação. Chegou um tempo em que as pessoas nasceram, cresceram e elas não sabiam sobre Deus. Elas não foram ensinadas sobre Deus, elas não foram apresentadas a Deus. E elas se distanciaram ao ponto de ninguém citar mais quem era o Deus que havia tirado seus pais do Egito, que havia livrado eles no deserto, que havia tratado eles com inúmeras providências milagrosas. E eles seguiram a vida sem conhecer, desconhecendo, sem saber quem era Deus, uma total apostasia e distanciamento. Deixando Deus de lado e vivendo as suas vidas adorando outro e qualquer um que se apresentasse. E quando nós falamos desses textos, do distanciamento que as pessoas tiveram de Deus, nós podemos pensar que para nós é uma realidade distante. Porque hoje nós temos a Bíblia em várias formas digitais e por aí vai. Como que vai nascer alguém que não vai conhecer, que não vai saber quem é Deus? Quanto tempo se leva para o total esquecimento de Deus? Quanto tempo uma família leva para ir de geração em geração até chegar a uma geração que tinha um triavô que era cristão, pastor, e o trineto não sabe quem é Deus? Quanto tempo leva isso? Como que uma família vai se afastando tanto tempo de Deus e chega um grupo, chega alguém que nasce e não lembra em nada a sua família como era? Alguns começam a pensar numa seguinte frase de que, nossa, hoje os tempos estão difíceis. Imagine daqui 10, 15 anos, como que serão, como que vai estar? Será que a gente vai reviver essa história de nascer uma geração, crescer uma geração, que não vai encher os cultos num domingo como esse? Que não vai ter uma Bíblia em casa, que não vai falar de Deus, nem da maneira mais comum que existe, que é falar sobre vai com Deus, se Deus quiser. Será que vai cair no total esquecimento? Alguns dizem jamais. Nós temos Bíblia para todos. Nós temos aí, não tem como passar por isso. Não tem como a gente se afastar tanto, e o povo de Israel foi aquele que viu coisas grandiosas e maravilhosas.
Até que chegou um tempo que ninguém falava mais para os seus filhos sobre. Começa com um filho sabendo que o avô orava, o pai não ora tanto, e aí o neto não ora. E vai passando até que a história fica no passado. Nós éramos uma família cristã. Nós tínhamos uma fé. A gente ia nas igrejas. Só que chega um tempo em que as pessoas estão tão distanciadas que elas já não lembram nada. Os cristãos, os crentes, os que levam a Bíblia. Pode parecer uma realidade distante, mas aconteceu em muitos lugares. Esse distanciamento e esquecimento. Porque a partir do momento em que você não leva, não vai passando para as seguintes gerações os ensinos bíblicos e o que a palavra de Deus diz, não só com palavras, mas com atitudes, alguns vão rejeitando o chamado, vão rejeitando a Bíblia, rejeitando Deus. Recentemente foi feita uma pesquisa, fizeram na Europa, mas aplicado em qualquer outro lugar, você vai ter resultados semelhantes que quase 80% de quem participou da pesquisa, é claro, que dizia ser cristão, não conseguiu citar um versículo para quem fazia a pesquisa. Nem o Jesus chorou. Mas perguntaram para os muçulmanos e eles quase recitaram o Alcorão inteiro. Então, às vezes, a gente pode cair no entendimento errado de que só ter o nome de quem é, mas não ter a prática, já é suficiente. Não, mas eu sei quem é Deus, eu conheço, e é isso que vale. Aqui todo mundo adora Deus, todo mundo é filho de Deus, e não se aprofunda no conhecimento da palavra, da Bíblia, das instruções. Se nós nos acomodarmos ao ponto de achar que não precisamos mais ler a Bíblia, porque a gente já nasceu no lar cristão, isso vai durar para sempre. Eu falo para o meu filho, eu vou falar para o meu neto, mas o conhecimento bíblico ele é necessário a todos nós. A nossa fé não pode ser uma fé baseada na experiência de outros. A maior fonte, ou a melhor fonte de conhecimento é a própria experiência. Porque se eu te falar algo sobre a Bíblia e você não ler a Bíblia após o que eu te falar, você vai ficar baseando a sua fé no que eu te falo, no que as pessoas te dizem. E nem todos os que nós encontramos pela nossa vida são fiéis ao que está escrito, por isso que existe a necessidade de que eu e você tenhamos desejo pela palavra de Deus, tenhamos desejo pela Bíblia, desejo pelo que o Senhor nos disse, e não terceirizar isso, dizendo, não, o líder vai ler, o pastor vai ler, as irmãs leem, mas eu não preciso ler. O filho de Salomão, quando assume, pede conselho às pessoas erradas e ele divide a nação. E no texto que eu li a vocês, fala de um menino que assume o trono com 8 anos de idade. Aleluia, glória a Deus. O seu avô havia oferecido sacrifício a Moloque, construído jardins, feito vários deuses em adoração a Baal. O seu pai continuou seguindo o mesmo rumo, ao ponto de que não existia mais santidade, nem a busca de Deus na casa de Josias quando ele era pequeno. Não havia no palácio uma exclusividade a Deus, ele tropeçava em deuses, eram muitos deuses. O seu pai levava ele a conhecer outros deuses. Não havia na casa de Josias uma referência de alguém que servia a um único Deus, a que seguia o que Deus disse nos mandamentos entregues a Moisés de só adorarás ao Senhor teu Deus e não adorarás a outros. Josias cresce em um lar onde existem várias opções de Deus. E dentro da casa de Josias ele não encontra uma referência para dizer para ele, nós temos um Deus que é o único merecedor da nossa adoração. Ele não encontra essa referência em casa. E se ele olhasse para o templo, se ele olhasse para fora, os sacerdotes também haviam se corrompido. Os sacerdotes que foram escolhidos exclusivamente da linhagem de Arão e veio para adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, os sacerdotes estavam adorando a outros deuses. Eles estavam usando o local de adoração a Deus para adorar a outros, para servir a outros deuses. Os objetos sagrados do templo já haviam sido esquecidos e a adoração a qualquer tipo de outro Deus era o que eles mais queriam.
Então, na casa de Josias, ele não encontrou uma referência. O seu avô sacrificou os seus filhos a Moloque. O seu pai oferecia sacrifício a Baal. Dentro de casa, ele não tem referência. No sacerdócio também não tem uma referência. Não tinham sacerdotes que falavam sobre isso. Na vizinhança, nos amigos, ao redor, todos estavam entregues a essa adoração. E ele não tinha referências de santidade. Mas as pessoas podem não falar sobre Deus. O pai pode negligenciar o ensino aos seus filhos da palavra de Deus, substituindo os ensinos bíblicos por qualquer outra coisa, dando mais tempo a coisas da vida passageira, a coisas que não acrescentam em nada do que uma leitura bíblica. Mas por mais que as pessoas vão se esquecendo, não vão passando adiante, Deus sempre tem uma forma de se apresentar às pessoas. Porque se Deus dependesse única e exclusivamente de nós falhos como somos, Deus não seria Deus se nós não quiséssemos pregar. Deus falasse agora, o que eu faço? Não tenho ninguém para mandar. Deus sempre tem uma forma de se apresentar. E Josias não tinha uma referência em casa. Josias não tinha uma referência no templo. Josias não tinha uma referência na nação. Mas com 8 anos de idade, quando ele assume o reinado, ele se torna uma referência. Aleluia. Na falta de referência, torne-se você uma referência. Quando você olhar em volta e você não vê que tem pessoas fazendo o que precisa ser feito, torne-se você esta pessoa. Nós não podemos ser seduzidos pela desculpa dizendo: mas ninguém faz, mas ninguém lê. Eu olho para minha casa, não tenho referência. Eu olho para as pessoas, não tenho referência. Eu olho para a mídia, é só escândalo em cima de escândalo. É a igreja acabando, é pastor sendo preso. Eu não tenho referência. Torne-se você uma referência para que outros possam ter. Aleluia. Não terceirize a responsabilidade. Josias tinha os motivos para não ser o que ele seria para a nação. Mas no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, um servo de Deus é enviado a uma cidade quando ela acaba de ser dividida, Israel. E ele vai profetizar contra os altares que o rei havia acabado de colocar de pé. E ele profetiza sobre os altares, o altar se quebra e ele faz uma profecia dizendo que nasceria um, que viria da casa de Davi, que seu nome seria Josias. E esse iria restaurar a adoração a Deus. Mas ele está num lar sem referências, ele está numa nação sem referências. Como que esse será? Você pode olhar para a sua história e pensar: como que eu vou fazer alguma coisa? Se na minha casa só eu sirvo a Deus, ou se eu olho em volta, na escola, na mídia, tudo é diferente, parece que só tem eu, parece que tem poucos. Mas já havia uma profecia sobre a vida de Josias dizendo que ele restauraria a adoração a Deus. Talvez você desconheça as palavras que já haviam sido liberadas da parte de Deus antes de você nascer. Talvez você não conheça na totalidade todas as profecias, todas as palavras que foram direcionadas à sua vida. Talvez você não saiba de todos os planos de Deus para você. Mas eu venho pregar a você essa noite dizendo que Josias nasceu num lar sem referência, num tempo sem referência, mas ele começou a fazer a diferença. Por mais que o seu avô foi pecaminoso e idólatra, o seu pai foi pecaminoso e idólatra, sobre ele estava uma palavra, a palavra de Deus de que ele seria o restaurador da adoração. Por mais que o contexto ao nosso redor possa dizer que nós não conseguiremos, que nós não iremos, por mais que as estatísticas dizem que ninguém vai conseguir fazer o que é bom, vindo de onde nós viemos, nascendo onde nós nascemos, existe uma palavra de Deus sobre nós, dizendo que nós conseguiremos sim restaurar a adoração a Deus onde ela foi perdida. Aleluia! Se Deus deu uma palavra sobre nós, não importa o que as pessoas falam. Glória a Deus! Se existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, não será as palavras do adversário que vai ter maior valor sobre nós. Não serão as palavras de maldição ditas sobre a sua casa, sobre a sua
avô foi errado, o seu pai foi errado, como que ele vai ser diferente e tão novo? A história, eles lembram do filho de Salomão que era mais velho que Josias e fez o que fez quando assumiu o trono. Na história, pessoas tão novas não fazem coisas tão relevantes. Para as pessoas, elas sempre procuram outras formas de referência. Existem pessoas que já iniciam o seu chamado sendo desacreditados. Porque ou vieram de um determinado lugar, ou têm uma determinada idade. Ou porque as pessoas olham para aquela casa e dizem, de lá não vai vir nada bom, não tem como. São gerações caídas, como que alguém vai resolver esse problema? São muitos que começaram, desistiram, não estão mais. Será que vai conseguir alguém de lá ser resistente, resiliente, ao ponto de mudar a história? E aí as desconfianças é muito novo. Vai ser facilmente influenciado. É muito novo, não vai suportar não, porque é muito pesado. É muito novo, e quem é muito novo não aguenta muitas pressões, não aguenta não, porque pode até começar, mas é muito novo, não vai adiante. Aleluia. E a fila dos desanimadores, claro, vai ser sempre maior do que a fila dos animadores. A fila de quem desacredita é sempre maior do que aqueles que acreditam. E nem todos que acreditam verbalizam para você que acreditam em você, mas quem não acredita faz questão de dizer, olha, você não vai conseguir. Josias assumiu o trono com 8 anos de idade, e aí o que ele vai começar a fazer? Ele começa o seu reinado. E ele vai começar a reconstruir algumas coisas, uma reforma. No verso 3 vai dizer que no 18º ano do reinado de Josias, ele enviou Safão, filho de Azarias, o filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, vá lá e procure uma medida de prata, algumas coisas que nós temos para reconstruir. Vá lá ao templo e comece a procurar algumas coisas que nós precisamos usar nessa reconstrução e nessa reforma. E quando eles vão procurar e começam esse serviço, eles encontram um livro da lei. Eles procuram algumas coisas e encontram o livro, e aí eles vão fazer conhecido do rei o que estava no livro. E Josias, ele tem uma forma radical de lidar com este problema. Josias, ele vai destruir os altares, ele vai quebrar os jardins, ele vai pegar até os ossos dos sacerdotes corrompidos e vai acabar com isso. Mas quando ele lê as palavras do livro e o juízo que viria sobre eles por conta de tudo que eles haviam feito, ele chora, rasga suas vestes. E mais à frente do capítulo 22, ele vai conduzir a nação a uma reconstrução, de maneira a não ser flexível a algumas coisas. Aleluia. Sendo novo, ele vai guiar o povo sem ser maleável em alguns pontos. Porque a gente vai aprendendo no decorrer do tempo que nós não podemos ser tão radicais assim. Alguns caminham pelo caminho do liberalismo, do neoliberalismo e por aí vai, nomes teológicos por aí, mas nada mais é do que não é assim. Não podemos ser tão rígidos desse jeito. Alguns levam a máxima de que entre a Bíblia e o amor eu fico com o amor. A gente não pode ser tão rígido assim, porque a gente tem que abrir mais os nossos parâmetros. A gente tem que agradar mais a sociedade moderna, a gente tem que mudar a nossa forma de falar, de lidar. Dá para você conseguir servir a Deus, mas também fazer outras coisas, porque Deus também não é tão rígido assim. A gente vai mudar o nome de pecado para erro, deslize, falha. A gente muda o nome do pecado porque senão ofende as pessoas.
Se você falar que Jesus vai voltar e que quem não estiver dentro dos parâmetros que Ele quer, vai ficar... Isso ofende as pessoas. Isso não é politicamente correto. Você não pode falar isso nas suas mídias sociais. Você não pode dizer que você é um cristão, porque senão já vão taxar você de... você é da extrema direita, você é terrível. Você não entende que a sociedade está mudando, os nomes estão mudando. Você tem que pregar diferente, falar diferente. A gente tem que atualizar a nossa Bíblia, porque tem palavras e termos aqui que não podem mais ser usadas. E vão nos convidando ao caminho do afastamento, dizendo: não seja tão rígido, dá para ser mais flexível quando se trata de santidade e pecado. Não existe tolerância ao pecado, não existe tolerância à vida de afastamento de Deus. Não dá para a gente maquiar o pecado dizendo: não, ele não é tão forte assim. A gente consegue lidar com os dois lados. Nós não conseguimos, por isso que Jesus morreu por nós, porque se dependesse de nós não conseguiríamos ver. Você é muito novo para fazer o que você faz, para ir onde você vai e rejeitar o que você rejeita. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é o certo mesmo que poucos estejam fazendo. Josias, ele é intolerante com o pecado. E com adoração a outros deuses, ele destrói os altares, quebra, acaba com tudo, arranca, não fica com dó dos deuses, não fica com dó da idolatria, não tenta negociar dizendo: será que isso aqui Deus vai aceitar? Eu acho que se a gente não mostrar para todo mundo e guardar, acho que vai passar. Ele não ficou procurando atalhos para a santidade, só existe um caminho da santidade. Ele não teve medo de ser taxado como radical demais, porque só quem sabe o que ouviu dizendo: seu avô ofereceu um dos seus fios no altar de Moloque. Você tinha mais fios do que esses que você vê, que alguns foram mortos, queimados vivos. Só quem ouve e conta e sabe a história do seu pai indo adorar a vários deuses em cultos de conjunções carnais, onde tudo era liberado com todo mundo. Você tem duas formas de lidar com o meio onde você veio. Ou você se torna um produto do meio e faz o que todo mundo faz, ou você caminha a trilha totalmente contrária daquele meio onde você viveu. Ou você aceita como as coisas são feitas e diz: não, mas aqui é feito assim mesmo. A gente é crente, mas a gente não é tão crente quanto precisa ser, quanto as pessoas dizem. Se você decidir caminhar no mesmo meio, você será mais um desses que você rejeita tantas práticas que eles fazem. Mas Josias trilhou o caminho contrário, quebra os altares, derruba os jardins, destrói tudo, destrói os ossos dos sacerdotes que adoraram outros deuses. E ele encontra o livro, fala sobre o livro, chora e clama a Deus por uma restauração. E o decreto de Deus era que viria castigo sobre eles e viria destruição sobre eles. Mas pelo posicionamento de Josias, ele não veria essa destruição. Mas tudo começou com um posicionamento diferente de alguém que assumiu o trono com 8 anos de idade. Eu sempre falo isso em algumas igrejas, que existem dois grupos predominantes nas igrejas: os que são velhos demais e dizem: sou velho demais para fazer, e o que se diz novo demais para fazer. E entre o que é velho demais e o que é novo demais, quem sobra? Sobra quem se posiciona para fazer a diferença no meio que vive. Se a gente aceitar como as coisas são feitas e nunca decidir mudar pela palavra de Deus, nós seremos o retrato da geração caída e que desistiu da palavra e do caminho de Deus. A palavra de Deus, ela é mais que suficiente. O que a palavra não fizer em você, não são formas novas que vai fazer.
Se a palavra que é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra até a visão da alma, do espírito, vai até juntas e medulas e ata, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se essa palavra não for suficiente para você mudar a sua conduta e mudar o meio onde você vive, o que mais será? Meu Deus. Se a gente aceitar o ensino que estão colocando aí para a gente, até produzindo bíblias que tiram algumas palavras aqui que consideram ofensivas demais, como nós estaremos daqui a 3, 4, 5 anos? Se você for abrindo concessões ao pecado, abrindo concessões ao erro, não, mas eu não estou completamente afastado, mas se você está abrindo concessões a coisas que você sabe que Deus rejeita, você já está trilhando o caminho errado. Se a gente nunca se posicionar e ficar em cima do muro, você também já se decidiu. Para Deus, quem está indeciso já está decidido pelo outro lado. Meu Deus. Não dá para ficar cocheando entre ser ou não ser, filosofando, ser santo ou não ser santo, ser aceito ou não ser aceito. Se você está cogitando ser aceito pelo mundo, fique ciente que automaticamente você se constitui um inimigo de Deus. O mundo pode não gostar de você, pode não te abraçar e não querer conviver com você, mas se Deus quer conviver contigo, se você quer conhecer de Deus, Ele se aproxima de você. Josias, com 8 anos, decidiu fazer o que ninguém havia feito. Josias é a prova para mim e para você que nós não temos desculpa. Aleluia. Nós não podemos colocar a culpa na família. Ah, você não sabe da minha família como ela é. Você não sabe da história da minha casa. Ah, a gente congregou numa igreja uma vez e foi uma coisa terrível. Você não sabe do contexto que eu vi. Ah, do bairro que eu moro, do país que eu nasci. Ah, e sempre colocando desculpas. E nós não temos desculpa porque Josias vem de um lar sem referências. E com 8 anos ele decidiu fazer o que era correto. Aleluia. Ah, pastor, quanto tempo eu tenho que começar a fazer o que é certo? Se você está fazendo essa pergunta, você já está fazendo o que é errado há muito tempo. Qual é a idade que eu tenho que me posicionar como cristão? Começou a falar, já é cristão. Ah, mas será que eu já estou na idade? Porque agora a gente está vivendo a mídia e tem muito amigo, muito seguidor. E se eu me posicionar, o que vai acontecer comigo? Para você rejeitado, deixado de lado. Se Josias pensasse como pensamos, dizendo: meu pai, meu avô, todo mundo já fez o que é errado, vamos continuar no erro. Se todo mundo já deu entrega ao erro, para que querer mudar agora? Se a gente caminhar por esse pensamento, nós seremos a geração que não conhecerá a Deus, mas os nossos netos serão a geração que não conhecerá a Deus. A gente tem a esperança de que Jesus vai voltar, esse que nos move. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica de braços cruzados, pregando só para nós mesmos, vivendo só para nós mesmos, não fale muito em volta, fique calado, seja um cristão secreto. E Deus está chamando você para um posicionamento assim como Josias teve. E o desejo de você fazer um tempo de estudo da palavra, do que Jesus está dizendo, do que a Bíblia está dizendo, demonstra já o nosso sentimento, a nossa vontade de querer acertar. Mas você precisa ser radical no seu posicionamento. Não dá para agradar a agenda do mundo e agradar a agenda de Deus. Não dá para agradar a agenda dos profanos e agradar a agenda de Deus. Não dá para ir cumprindo meio a meio santo, meio profano, meio direito, meio errado, meio cristão, meio pagão. Não dá para ficar se dividindo. É verdade. Você precisa chegar num tempo em decidir de qual lado você vai ficar. Qual vai ser o seu posicionamento como cristão, filho de Deus, como quem conhece a palavra? Se nós não nos posicionarmos, se nós não nos levantarmos e a partir de hoje mudar o nosso nome para dizer: eu hoje vou me chamar Josias. A partir de hoje você vai mudar meu sobrenome. Você vai olhar para mim e vai me chamar de Abimael Josias, de André Josias. Todo mundo dá meu nome.
me posicionando. Eu não aceito mais ser confundido com quem não é cristão. Eu não aceito mais passar batido pelas pessoas e elas não veem em mim a diferença de um cristão. Eu não aceito ser um cristão escondido, camuflado, que passe e ninguém me vê, que chega e ninguém percebe. Oh, a luz ilumina onde ele chega. Oh, a luz ilumina. O sal faz a diferença onde ele é posto, no ele não é sal. Aleluia! Você faz a diferença onde você está ou você não está da forma correta. Não aceito mais passar desapercebido. Eu fui chamado para ser sal, para ser luz e para fazer a diferença. A partir de hoje, eu sou o Glória Josias. Eu me posiciono mesmo. Eu digo que não, o errado é errado e que a palavra está certa. Eu não vou ser a reação líquida que vai me moldando aonde me coloca. Não sou a minha personalidade não é líquida para você me colocar e eu ir me moldando. Não, Deus já me moldou. Se você quiser me colocar na sua forma, você não vai conseguir, porque Deus já me formou. A gente precisa caminhar o caminho, a trilha deste posicionamento. Vou mudar o nome da minha Bíblia, vai ser Josias meu sobrenome. Vou fazer uma hashtag, eu sou Josias agora. Chega de passar desapercebido por aí. Não sou, você não é. Nós não somos a geração que vai esconder o cristianismo ao ponto dele desaparecer. Deus conta com você, Deus quer você e te convida para um posicionamento firme e sem concessões ao pecado. Feche os seus olhos. Ninguém melhor do que você sabe qual é a área que você precisa se posicionar melhor. Ninguém melhor do que você sabe qual é a roda de conversa que você tem que mudar a conversa a partir de amanhã. Você sabe qual é a piada que você não deve rir naquela roda. Você sabe qual é o lugar que você não deve ir naquela roda de amigos. Você sabe exatamente qual é o lugar que você não deve estar. E você sabe melhor do que ninguém a hora de dizer não. Talvez você não tenha feito por medo. Mas mediante essa palavra que um menino de 8 anos ensina a gente, não dá para continuar. Do mesmo jeito não dá para continuar. Quero fazer você fazer uma oração. Sendo sincero em sua oração, dizendo: Senhor, quantas oportunidades de me posicionar eu me acovardei. Quantas oportunidades eu tive de falar e eu não falei. Quantas oportunidades eu tive e eu não fiz, eu não fui. Mas, Senhor, a partir de hoje eu preciso mudar meu sobrenome. Que essa palavra não seja apenas um aplicativo no meu celular ou um livro na minha estante, mas que ela seja lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, que ela esteja guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Não aceitarei concessões com o pecado. Não aceitarei concessões com o que é errado. Faça essa oração, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia.
irmãos, seus discípulos. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino, buscamos a vontade
sabe que alguém não é ainda. E quer fazer aí o seu papel de missionário. Perguntar se tem alguém para aceitar Jesus no seu coração. Se ele quer se tornar uma referência de um servo de Deus na casa. Se tiver alguém, faça o sinal da sua mão. Queremos orar por você. Servir a Jesus. O único que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. O convite não se fecha e não se fecha. Nós vamos orar ao Senhor. Agradecimento por ter feito o convite e continua aberto. Feche seus olhos por essa noite. Muito obrigado, Espírito Santo. Pela oportunidade de aprender um pouquinho mais do Senhor. Aleluia, Jesus. Pelo privilégio de poder aprender. Pelo privilégio de poder te adorar essa noite. De começar, Senhor, uma mudança de posicionamento em nós. Que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez nos fortalecer, nos ajudar. Que nós possamos nos assemelhar ao homem que construiu a sua casa na rocha, porque ouviu e praticou tudo o que ele tinha ouvido. Nós possamos ser, Pai, diferentes a partir de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Já chegou aqui. Que está aqui retornando, chegando aos seus pés nessa noite. Ele está fazendo a festa que nós não fizemos. A festa diante dos anjos quando um se arrepende. Pai, nós agradecemos a Ti por este resultado. Como igreja, nós ficamos felizes com o Seu corpo, nós ficamos alegres, porque está aumentando o corpo e o Senhor está trazendo mais pessoas. Nosso coração está grato a Ti. Aleluia. Grato a Ti por essa oportunidade de presenciar este momento tão lindo, de poder ser escrito no livro da vida. Que a história dele seja mudada pelo Espírito Santo. Nós oramos, Pai. Nós oramos em Ti e agradecemos. Grande dia chegar. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia